Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai analisar o vazamento do capítulo 349 do mangá de Black Clover. Assim como todas as semanas, vamos fazer a nossa análise da HAL. O capítulo que, como vocês sabem, irá abordar Asta versus a irmã Lily. É um capítulo que promete uma luta emocionante e que vai mostrar uma grande evolução do garoto da anti-magia. Então, como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. O seu gostei é muito importante e vai ajudar muita gente, motiva muita gente a continuar com os vídeos aqui no canal, então deixa o seu gostei aí embaixo. Eu também espero muito que você possa se inscrever, se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, assim como todas as semanas, a gente vai fazer a nossa análise super detalhada da HAL. Nós não sabemos se temos todas as páginas ou se as páginas estão em ordem certa. A gente não tem uma certeza absoluta sobre os diálogos que estão acontecendo e por esse motivo algumas informações podem mudar. Mesmo assim, como vocês sabem, assim como todas as semanas eu aviso, a gente consegue ter uma visão geral bem detalhada do capítulo e depois revermos tudo no capítulo completo. Continuando, o capítulo se inicia com uma nota do editor na primeira página, dizendo que o Asta completou seu treinamento e dominou o Zeten, e que agora a Lily, que virou paladina, está à frente dele. Vemos Helf observando Asta e o seu companheiro paladino, que havia sido derrotado pelo garoto da anti-magia. Então ele começa a se lembrar da derrota para o Asta antes de se tornar um paladino que servia Lucius. Eles já tinham anteriormente lutado. É então que surge Osuga, dizendo ao paladino que será ele próprio seu oponente, para não atrapalhar o que estava acontecendo naquele momento. Isso se referindo a Asta e a irmã Lily. Helf então demonstra uma feição de surpresa enquanto Yosuga observava o paladino. Ele ali estava com uma face sarcástica. Asta e Lily então começam a conversar. Lily pergunta por que ele ainda estava vivo, já que anteriormente ela pensou realmente ter tirado a sua vida após ter usado a magia espacial no jovem. Então Asta explica que as pessoas deste país o salvaram, curando seus ferimentos, oferecendo abrigo para ele e o treinando para que ele conseguisse ficar ainda mais forte. Além disso, Lily foi responsável por mandar ele até esse local, ao invés de realmente ter tirado a vida dele. Foi ela que o enviou até ali. Lily então diz que lamenta, mas não era este o caso. Ela disse que não foi a intenção dela mandar o Asta para este país, e sim o que ela queria era tirar a vida dele definitivamente. Porém, não aconteceu da forma que ela planejava que acontecesse. Asta então afirma que não pode ser. A irmã Lily, que ele conhece, não tentaria tirar a vida dele mesmo quando manipulada. Porém, Lily diz que ela não está sendo manipulada e que ela não quer que o Asta continue vivo. Ela então estende a sua mão e lança um feitiço, começando então o primeiro ataque deste combate entre Asta e Lily. Um combate no qual será de grande importância. Este primeiro feitiço faz com que surgisse uma espécie de estrela próxima a Asta. Então, ao combate, o garoto da anti-magia consegue desviar com uma grande facilidade desta primeira estrela, até que surge uma outra próxima a ele, o que novamente não foi capaz de o acertar. Asta realmente estava se movimentando muito rapidamente, e não é dito pra gente o nome dessa magia, mas tudo indica que seja parte da magia espacial. Vendo que este feitiço não estava sendo efetivo contra o Asta, a Lily resolve utilizar então a sua magia de água, utilizando um feitiço nostálgico, o feitiço que é chamado de Punho Sagrado do Amor. Um grande projeto de água em formato de soco se movimenta em direção ao Asta, e a gente já viu isso acontecendo no passado algumas vezes. Asta então relembra quando a irmã Lily fez isso no passado, essa cena em que ele pede ela em namoro. Vocês lembram disso? Lá no comecinho. Ela então recusa e utiliza a mesma técnica para tentar fazer com que o Asta se afastasse. Ela faz isso meio que sem querer. Porém agora, sem muita dificuldade, o Asta consegue facilmente cortar magia de água. Ele então avança em direção a Lily para tentar anular esse controle de mente que é utilizado, que foi causado pela magia de Lucius. Ao ver que os seus ataques até o momento não surtiram efeito em Asta, a Lily começa a pensar em maneiras de conseguir o derrotar. A Lily começa a pensar que o seu feitiço de viagem espacial forçada não seria possível ser usado neste combate, pois esse feitiço só iria funcionar se o Asta estivesse imóvel, mas ele estava muito rápido. O Asta estava se movimentando em direção dela, o que tornaria impossível com que a Lily conseguisse fazer com que a sua magia conseguisse afetar Asta agora, neste momento. Ela não via forma de o teleportar ou o atacar de qualquer maneira. E esse pensamento acaba revelando pra gente que ela realmente teleportou o Asta daquela vez. Isso não revelou a magia pra gente, a gente não sabe o real funcionamento e o nome dessa magia que aconteceu, que foi usada durante os acontecimentos anteriores do Reino de Clover, mas realmente foi utilizada. E como a gente pode perceber, nesses acontecimentos do passado, a Lily só conseguiu teleportar o Asta por causa que ele estava em choque, não conseguindo se movimentar, ao ver que a Lily, uma aliada, havia se tornado agora uma paladina de Lucius, que deixou
deixou o garoto da anti-magia extremamente impactado e ele já estava ferido também. Mas agora neste confronto, o Asta está totalmente motivado para conseguir salvar a Lily, dando o seu máximo para conseguir destruir este controle que foi causado por Lucius. E então, ele não iria parar de avançar em direção a Lily, ele não pararia enquanto ela não voltasse a ser ela mesma. Lily começa a pensar em outras opções para usar em combate, pensando na possibilidade de usar suas magias de água, mas ela lembrou que também não pode usar a dominação de mana sagrada por causa da anti-magia, já que qualquer magia que ela fosse usar nesse momento poderia ser cortada facilmente pelos poderes de Asta e Lieb. Ela gentilmente então pergunta para Asta por que ele não perdeu a vida antes, e em seguida, a Lily diz que precisa atacar com um feitiço ainda mais poderoso, o que faz com que ela convoque uma magia de água junto com a magia espacial, criando uma espécie de feixe de água no qual consegue rapidamente se aproximar de Asta. Mas através da sua katana, os irmãos unidos pela magia de união são capazes de fazer com que o feitiço não conseguissem os acertar. Um flashback de Asta pequeno surge em sua cabeça, e então Lily grita que o Asta precisa perder a vida pelo bem do mundo. Ela estava demonstrando agora afeição e também preocupação enquanto dizia essas palavras. Esse flashback então demonstra que a verdadeira Lily ainda existe, estando a observar tudo o que estava acontecendo, porém não conseguindo fazer nada a respeito, já que o controle de Lucius é incrivelmente poderoso, restando apenas esperar que o Asta consiga avançar e consiga salvar ela. Asta responde que não vai deixar Lily tirar a vida dele, demonstrando agora uma afeição um pouco nervosa, embora não estivesse realmente. Asta estava apenas sério perante o que estava acontecendo com Lily. Novamente um flashback surge na mente de Lily, mas dessa vez é de Asta maior. Ela ouvia em um momento em que ele realizou seu sonho de se tornar um cavaleiro mágico, o que muitos desacreditaram. E é então, graças a isso, que Lily conseguiu rapidamente, por um breve momento, retomar o controle de seu corpo. Vemos Lily chorando, demonstrando ser ela novamente. Ela diz que não quer tirar a vida de Asta, fazendo com que o Asta ficasse espantado com a força de vontade que a irmã Lily possuía, conseguindo novamente, por um breve momento, demonstrar o que ela realmente estava sentindo e que ela realmente ainda estava ali. Mas ela não conseguia tomar controle completo pelo corpo. Ela conseguiu apenas demonstrar esse breve sentimento de tristeza por estar sendo forçada a lutar contra o Asta, o que fez com que o Asta ficasse ainda mais motivado em conseguir salvar ela. Então o Asta começa a falar consigo mesmo, dizendo que o Lucius estava certo. Este controle estava enraizado e priorizado na alma dos paladinos. Não era algo que simplesmente ele conseguiria rapidamente resolver. Porém, a irmã Lily ainda estava ali. Ela ainda era ela mesma, porém estava sendo controlada. O que significa que mesmo que Lucius possua o controle completo sobre o corpo desses paladinos, eles ainda mantêm a sua consciência e a sua personalidade lá dentro, sendo as mesmas pessoas que eles eram antes, sendo aqueles que eles eram quando agiam por vontade própria. Lily novamente começa a atacar Asta. Ela invoca novamente a magia espacial junto à magia de água, dessa vez em 3 flashes, enquanto dizia que isso é o que todos querem. Isso era o que o Asta queria, era pela felicidade mundial. Então Lily dispara novamente esses feixes com 3 feixes de água em Asta, e Lily novamente pede para que o Asta perca a vida. Porém agora ela ainda estava com lágrimas no seu olhar. Asta então consegue desviar de 2 desses ataques, mas um é capaz de se aproximar dele. Com sua katana, o Asta começa a bloquear o feitiço, ainda se movimentando em direção a Lily para conseguir a salvar. Asta dizia que não tem jeito disso estar certo, e que definitivamente ele não esquecerá de Lucius, dizendo que nunca iria o perdoar. Vemos então que o Asta ele realmente é capaz de destruir o feitiço e está quase próximo de Lily, o que a deixa ainda mais preocupada. Novamente, ela tenta conjurar uma nova magia para impedir com que o Asta conseguisse se aproximar dela, porém é tarde demais. Asta já estava extremamente perto. Com apenas um leve movimento de sua katana, Asta desfere um ataque contra Lily, um corte leve, apenas para conseguir tirar o controle mental. Então vemos Asta desejando com que Lily volte ao normal com todas as suas forças, desejando que a antimagia que o protegeu e o ajudou tantas vezes agora ajudasse as pessoas com que ele se importava. Vemos então o olhar de Asta fixo, observando as próximas reações de Lily para saber se realmente ele havia conseguido a salvar. No final do capítulo vemos Lily olhando com o olhar à beira da preocupação e serenidade, com algumas partes do seu traje paladino se tornando fragmentos. Então ficando a dúvida no ar, se Lily como paladina apenas havia se ferido pela antimagia e por esse motivo o traje se desfez parcialmente, ou se ela estava voltando a ser quem era antes. Mas apenas no próximo capítulo a gente vai ter essa resposta, pois é assim que este capítulo chega ao fim. Então no próximo capítulo a gente deve ver o Asta tentando salvar Lily ou a ajudando, e o novo confronto entre Health e Yosuga. 2 grandes magos poderosos vão se enfrentar a partir de agora, demonstrando o seu controle de poder e o seu potencial, restando apenas um paladino a ser derrotado pela Terra do Sol, para que eles possam juntos tentar salvar também o reino de Clover. Mas comenta aí embaixo o que você
vocês acharam sobre tudo isso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!